Nem toda a ansiedade ela é prejudicial. Existe uma relação entre nível de ativação emocional e desempenho. Níveis muito baixos de ansiedade pode gerar desmotivação e falta de ação. Já níveis muito altos prejudicam a concentração, o desempenho, causando bloqueios e dificuldades cognitivas. Entre esses extremos, a gente tem o que a gente chama de um ponto ideal, digamos assim, que é um nível moderado de ansiedade e que pode aumentar o nosso foco, o nosso desempenho, a nossa atenção. Ou seja, o problema não é sentir a ansiedade, mas sim quando ela ultrapassa os seus limites, o nível funcional, e começa a interferir de uma certa forma negativamente na sua qualidade de vida, nas áreas da sua vida como um todo, sabe? A ansiedade, ela pode aparecer de diferentes formas, e aqui eu vou trazer alguns tipos de ansiedade. A ansiedade, ela pode aparecer num formato que a gente costuma chamar, que é um formato específico, são as fobias, que é caracterizado por um medo intenso específico de alguma coisa, alguma situação, objeto, por exemplo, altura, medo de palhaço, medo de animais, ambientes fechados. Então é muito específico. Em outros casos, a ansiedade ela pode aparecer como uma ansiedade social, que é quando eu tenho um medo muito intenso, uma vergonha extrema do julgamento de como que o outro vai me avaliar, que é sempre negativo. Ou seja, situações como falar em público, conhecer pessoas novas ou estar no centro das atenções pode se tornar extremamente desconfortável. E o medo dessa avaliação. A ansiedade ela também pode aparecer como ataques de pânico, a crise de pânico, que estão relacionadas muito a sentir sensações físicas, por exemplo, falta de ar, coração acelerado, tremores, tontura. Mas o principal fator é ter um medo muito intenso que essas sensações façam algum mal para mim, que eu vá morrer, desmaiar, perder o controle. Existe uma outra ansiedade que é a ansiedade generalizada, caracterizada por preocupações constantes em geral, né? Generalizada para várias áreas da vida. Trabalho, relacionamento, família, saúde, não tem um foco específico. Em alguns casos, a ansiedade ela também pode aparecer quando a gente viveu uma experiência real, traumática, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que eu também fico com muito medo, eu fico revivendo esse evento e desenvolvo respostas intensas de ansiedade, situações reais, como assalto, ver uma pessoa querida morrer na sua frente, acidente, enfim. Todos esses pontos da ansiedade têm um elemento central, que é a dificuldade de lidar com a incerteza, a dúvida frente à situação. De uma certa forma, a ansiedade ela busca, e a gente às vezes busca essa previsibilidade o tempo todo. A gente tenta, assim, antecipar o futuro para reduzir alguns riscos. Só que a realidade é que a gente não consegue ter 100% desse controle sobre o que vai acontecer. E aí entra um conflito entre essa necessidade de certeza e a natureza da dúvida, da dúvida, da incerteza, um dos principais fatores que, de uma certa forma, mantém a ansiedade ativa, sabe? Não sei se tá fazendo sentido aí para você. Ou seja, quando a gente precisa, o que mantém a ansiedade não é apenas o conteúdo em si dos pensamentos,
mas é também a forma como a gente se relaciona com eles. Na tentativa constante que a gente tem de prever, evitar ou controlar o futuro, paradoxalmente, isso aumenta a ansiedade. É quase que um efeito paradoxo, sabe? Aprender a lidar com a dúvida, com a incerteza, reconhecer os padrões de pensamentos negativos, entender o seu funcionamento, são passos fundamentais para a gente conseguir lidar com a ansiedade e interromper esse ciclo de uma certa forma. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal que eu falo sobre ansiedade, procrastinação e saúde emocional. E se você deseja um acompanhamento personalizado para o seu caso, o meu WhatsApp está aqui no link da descrição. Vamos juntas no seu processo.